tarde a todos e a todas que nos acompanham pelo YouTube. Eu sou o Antônio Brito. É com grande satisfação que estamos reunidos para realizar o webinar Políticas Públicas em Contextos Rurais, a Agricultura como Caminho para a Superação da Fome e das Desigualdades nos Territórios. A atividade ela contará com 3 pesquisadoras que estudam as políticas públicas com foco em contextos rurais, na agricultura familiar e na segurança alimentar e nutricional. Hoje nós temos convidada a Sueli Salgueiro Chacon, a Maria Laís dos Santos Leite e a Maria Alane de Brito. Na oportunidade, as conferencistas elas partilharão os resultados de suas pesquisas acerca do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, e o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, como também abordarão os efeitos dessas políticas públicas na agricultura familiar, o fomento dessas políticas na agricultura. Antes de partirmos para o diálogo, para a nossa construção, para a nossa partilha de conhecimentos, gostaria de fazer algumas pontuações. Estarmos reunidos para falar dos contextos rurais é de grande significância. Eu sou o Antônio Brito, sou acadêmico do curso de Administração da Universidade Federal do Cariri, estou inserido nos contextos rurais e quando eu vou para esses espaços eu gosto de deixar claro, porque enquanto indivíduo, enquanto sujeito inserido no meio acadêmico, inserido nos contextos rurais, dialogar, partilhar essas temáticas que evidenciem, que visibilizem os contextos rurais é de grande importância. Contribuir de alguma forma por meio da pesquisa e da academia para que esses sujeitos, esses modos de vida, eles sejam evidenciados, sem dúvida, enriquecedor. E aí, a partir desse momento, hoje nós contamos com a presença da professora Sueli Salgueiro Chacon, que possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal do Ceará, mestrado em Economia Rural pela Universidade Federal do Ceará e doutorado em Desenvolvimento Sustentável pela Universidade de Brasília. Possui estágio pós-doutoral em Economia do Desenvolvimento na Universidade Autônoma de Madrid, é professora associada e pesquisadora da Universidade Federal do Ceará, lidera o grupo de pesquisas do Laboratório de Estudos Avançados em Desenvolvimento Regional Sustentável e coordena o Núcleo de Apoio à Gestão Pública. Teremos também a participação da Maria Laís dos Santos Leite, que possui residência pós-doutoral em andamento no Programa de Pós-Graduação em Educação, Conhecimento e Inclusão Social pela Universidade Federal de Minas Gerais, é doutora em Psicologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mestra em Desenvolvimento Regional Sustentável pela Universidade Federal do Cariri, graduada em Psicologia, com ênfase em Psicologia e Processos de Gestão, pelo Centro Universitário Dr. Leão Sampaio, com bolsa pelo Programa Universidade para Todos, o ProUni. Desde 2014, atua como servidora técnico-administrativa da Universidade Federal do Cariri, é líder do Grupo de Pesquisas e Laboratório de Estudos em Políticas Públicas, Territorialidades e Diferenças, o UNE, e é membro do Grupo Mobilizador da Rede Latino-Americana de Psicologia Rural. Teremos ainda a participação da Maria Alane de Brito, Maria Alane Pereira de Brito, mestranda no programa de pós-graduação em Avaliação de Políticas Públicas pela Universidade Federal do Ceará, graduada em Administração Pública e Gestão Social pela Universidade Federal do Cariri, pesquisadora vinculada ao Programa de Pós-Graduação em Avaliação de Políticas Públicas, pesquisadora no Laboratório de Estudos em Políticas Públicas, Territorialidades e Diferenças e do Laboratório de Estudos Avançados em Desenvolvimento Regional Sustentável. É com grande satisfação que recebemos todas vocês para essa partilha e troca de conhecimentos. São muitas as temáticas no entorno da discussão, como, por exemplo, se pararmos para analisar o impacto, a importância de compreender as políticas públicas no contexto rural, se pararmos para analisar como inserir os contextos rurais no rol das discussões do desenvolvimento sustentável, como também se pararmos para analisar como essas políticas públicas elas impactam e atravessam esses sujeitos. É com grande satisfação que passamos a palavra para a professora Sueli Chacon. Sueli, seja muito bem-vinda. Muito agradecida, Antônio Brito, pela sua apresentação. Muito agradecida aos organizadores pelo convite. É uma imensa alegria estar nessa tarde
junto com Laís e Alane, para conversarmos sobre o território rural, as políticas públicas nesse contexto, qual é a importância das políticas públicas para esse contexto, e nessa conversa tecermos possibilidades. Né? Eu conversava com Laís e Alane, que são minhas duas Marias, né? Eu estou aqui com duas Marias lindas, e dizia, como se fôssemos tomar um café, um chá, nessa tarde, juntas, e conversar sobre coisas que estão muito presentes nas nossas vidas, inclusive pelas nossas origens. A nossa história é muito ligada ao sertão, ao semiárido. Isso nos remete à ancestralidade que nos inspira constantemente nessa trajetória acadêmica que a gente vem construindo, as três, e especialmente nós três, nós estamos num projeto conjunto que perpassa a pesquisa de mestrado de Alane, e Laís é co-orientadora, eu sou orientadora, então é uma conversa que se alonga e que nos ajuda a nos conectarmos umas com as outras e nos conectarmos com o território que é da nossa origem, que é o semiárido, o sertão. Então, nessa tarde, o que eu gostaria de trazer para vocês é um contexto mais amplo, porque Laís e Alane vão falar um pouco das suas pesquisas, a pesquisa de doutorado de Laís e a pesquisa de mestrado de Alane, elas estão dentro desse contexto da importância das políticas públicas para os territórios. Esse é o grande contexto, é o contexto mais ampliado. Né? Como que as políticas públicas elas podem transformar os diferentes territórios. E nesse contexto que a gente traz hoje para a conversa, é o contexto rural. E um rural especial, não é qualquer rural, é o rural do semiárido. A gente quer conversar sobre o rural do semiárido. O semiárido que envolve a maior parte dos estados do Nordeste, que é uma fronteira, digamos assim, natural, não é uma fronteira apenas geopolítica, apesar de que, no contexto de políticas públicas, o semiárido ele é definido geopoliticamente por uma série de critérios, mas, para além dessas definições geopolíticas, nós temos o semiárido como um contexto natural, e um contexto natural que tem a ver com o meio ambiente, mas tem a ver também com a história, com a cultura, com as relações sociais, as relações de poder, com a política que se desenvolve nesse território. Então, tudo isso é muito pertinente para as nossas reflexões nessa tarde. E eu quero iniciar trazendo uma reflexão mais ampliada de uma escolha que eu entendo que cada um de nós, na vida, precisa fazer, e nós, como acadêmicas, fazemos necessariamente quando vamos construir nossas pesquisas, que a gente pode chamar de uma escolha epistemológica, mas eu entendo que é mais do que isso. É uma escolha política. E qual é a minha escolha política em termos de abordagem do papel das políticas públicas nos territórios? A minha escolha política é relacionada com o contexto da sustentabilidade, o conceito e o contexto da sustentabilidade. Muitas vezes a gente fala de políticas públicas e fala de sustentabilidade ou de desenvolvimento sustentável de uma forma muito corriqueira, coloca isso no nosso discurso, sem refletir muito bem o que significa realmente esses dois conceitos. São dois conceitos importantes porque eles estão na nossa vida, no dia a dia, e a gente coloca isso no nosso discurso, tenta levar para a nossa ação, mas muitas vezes falta a reflexão do que significa efetivamente o conceito de desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade e o conceito de políticas públicas. Então, digamos assim, nessa aproximação mais ampla da nossa conversa, eu queria trazer essas questões. Então, do ponto de vista do conceito de sustentabilidade ou de desenvolvimento sustentável, há primeiro um equívoco que se comete muito rotineiramente. Quando a gente equivale a sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável apenas às questões ambientais. Muitas vezes é muito corriqueiro a gente ouvir
e compreender e depreender dos discursos que as pessoas, quando falam de desenvolvimento sustentável, elas estão restringindo a fala às questões ambientais. E quando a gente vai entender melhor esse conceito de desenvolvimento sustentável, que é o conceito original, e hoje a gente tenta ampliar essas discussões, trazendo a ideia da sustentabilidade como algo mais abrangente, como algo que vai discutir e destacar várias dimensões que já estão presentes no conceito de desenvolvimento sustentável, mas muitas vezes são deixadas de lado. Então, quando a gente faz essa escolha política pela sustentabilidade, a gente quer dizer que nós estamos escolhendo as dimensões da vida para tratar os diversos temas que nós podemos vir a tratar no nosso trabalho, na nossa vida, na nossa ação, nas nossas pesquisas e nas políticas públicas. Então, quando a gente fala das dimensões da vida, significa que, para a gente obter um processo realmente que a gente possa qualificar de desenvolvimento sustentável ou de sustentabilidade para um determinado território, nós precisamos cuidar de tudo. Não só, a questão ambiental é fundamental, mas não só isso. A gente precisa cuidar da questão econômica, da questão social, sociocultural e da questão institucional e política. No mínimo, essas 4 dimensões, a dimensão ambiental, a dimensão sociocultural, a dimensão econômica e a dimensão institucional e política, elas precisam ser consideradas quando a gente está propondo qualquer ação num determinado território. Ou seja, nós precisamos conhecer os territórios e entender como as coisas acontecem, como as relações acontecem nesse território, entender quais são as características econômicas, qual é a cultura, qual é a história, como as pessoas se relacionam e se percebem nesse território, quais são as instituições que estão atuando ali, que tipo de políticas públicas, de alguma maneira, interferem nessas relações desse território. Então, compreender a sustentabilidade como uma escolha política para observarmos esse território a partir dessas dimensões. E, a partir dessa escolha política da sustentabilidade, tentar compreender o que significa a ação das políticas públicas nesse território que a gente está querendo observar, e, no nosso caso, é o território rural no semiárido. Não é qualquer rural, eu quero assim, enfatizar essa nossa relação com o semiárido, porque o semiárido é um território que está, em grande parte, no meio rural, não é só isso, mas ele nos dá um significado muito importante, um significado histórico, quando a gente trabalha o contexto rural no semiárido. E aí, quando a gente pensa, eu quero compreender, então, o papel das políticas públicas no desenvolvimento sustentável desse território, esse é o nosso contexto mais amplo, a gente vai e se pergunta, afinal de contas, o que são essas políticas públicas? O que significa, efetivamente, o papel ou a intervenção dessas políticas públicas nesse contexto do território rural, do semiárido que a gente está querendo compreender? Política pública, de um modo geral, ela está nesse contexto, como que eu falei antes, do desenvolvimento sustentável. Todo mundo acha que a solução para todos os problemas são as políticas públicas, e, de um modo geral, de fato, é. Mas nós precisamos compreender como é que essas políticas se desenham, de onde elas vêm, qual é o processo de construção dessas políticas e como elas estão sendo monitoradas em cada território. Então, políticas públicas, um conceito muito repetido e conhecido e correto, diz que as políticas públicas são o Estado em ação, ou seja, política pública é a ação que o Estado estabelece num determinado território para resolver um problema público. Ou seja, a gente define a política pública a partir do ator que está implementando essa política, que seria o Estado, apenas, exclusivamente, o Estado. Essa altura das nossas reflexões, das nossas ações, dos nossos trabalhos, a gente percebe que é preciso ampliar essa visão. Existe um grande número, vamos dizer assim, de pesquisadores e de pessoas que agem no setor público e que agem no espaço público, que a gente percebe que existem outros atores além do Estado implementando políticas públicas. Isso é uma questão que requer reflexão e requer um olhar para a realidade. Que atores são esses?
além do Estado, que é o principal ator implementador de políticas públicas, que a gente observa, avalia, tem todo um controle social em cima do Estado, nós temos outros atores que estão implementando políticas públicas e que não estão sendo observados adequadamente, como o terceiro setor e o próprio setor privado, que também faz políticas públicas quando ele trabalha com a perspectiva da responsabilidade social. Por que é importante a gente trazer esses atores, além do Estado, para a percepção de implementadores de políticas públicas? Porque se a gente deixa de fora essa percepção de que nós temos mais atores, além do Estado, implementando políticas públicas, a gente deixa de avaliar o que esses outros atores estão fazendo, que pode ser bom e pode ser ruim. A gente não pode, a priori, dizer que é bom ou ruim, mas a gente precisa monitorar, assim como a gente monitora e controla as ações do Estado. Então, a gente precisa ampliar isso para que a gente possa também, inclusive, ter a chance de ampliar a participação de outros atores que não são esses atores que desenham, implementam e colocam recursos nas políticas públicas, mas que recebem essas políticas públicas e que precisam dizer, olha, talvez não seja bem assim que eu quero essa política, eu estou precisando mais daquilo do que disso. Né? Então, todo um processo de construção de políticas públicas que passa pela observação do problema público, qual é o problema público naquele território que eu estou atuando. Na perspectiva de quem? Do técnico, do ator implementador, do ator que vai efetivamente ser beneficiado por essas políticas. Né? Então, são várias questões que a gente precisa ir colocando para compreender a complexidade da construção e implementação de políticas públicas num determinado território. Políticas públicas para o território urbano, elas não podem ser ou ter a mesma lógica de políticas públicas para o território rural. E há diferentes territórios rurais, que também isso também precisa ser levado em consideração. Então, nesse contexto amplo, que é a minha missão aqui, de falar desse contexto amplo, de uma forma sintética, a gente tem uma escolha política que a gente faz, que a gente quer promover a sustentabilidade nos territórios. A gente tem um território específico, que é o meio rural, mas o meio rural do semiárido. A gente entende que política pública é a ação que vai resolver os problemas públicos dos diferentes territórios, mas que essa ação precisa ser compreendida no seu processo de construção, não só pelo problema que ela vai resolver, mas pelos atores que estão por trás da implementação dessa política. Então, políticas públicas traz para a gente uma complexidade bem maior do que simplesmente dizer tudo isso aqui tem que ser resolvido com políticas públicas, a culpa é do governo, ou o governo não age. Então, o governo, ele, como representante do Estado, ele é o principal ator implementador de políticas públicas, mas cabe ao Estado e às diferentes instâncias governamentais compreender também essas relações com outros atores que estão agindo, que estão trazendo a ação para os territórios e perceber qual é o papel desses atores. E, além disso, trazer os atores que vão ser beneficiados pelas políticas para a construção das políticas. Então, quando a gente fala de políticas públicas, há toda uma complexidade que precisa ser percebida. E quando a gente volta, então, para o território, que a gente quer compreender um pouco mais, e que Alane e Laís vão falar um pouco de suas pesquisas, trazendo características bem importantes, uma coisa que eu gostaria de pontuar é que, quando a gente está falando do meio rural, especialmente do semiárido, a gente está falando de um território, em grande parte, invisibilizado. E se esse território ele é invisibilizado, naturalmente as pessoas que estão nesse território, elas também são. Isso é algo muito grave, historicamente muito, muito forte. Um território que, mesmo guardando ainda a produção de quase 70%, quando eu falo do território rural como um todo, da agricultura familiar, das ações de produção da agroecologia, de agricultores que não dependem de um contexto mais amplo de negócios rurais, a gente está falando de muitas pessoas que não têm relações de poder forte o suficiente para se manifestarem no processo de construção de políticas públicas,
para os seus territórios e acabam sendo invisibilizadas nesse processo de construção de políticas públicas. Eu falo dos agricultores, principalmente dos agricultores familiares, e especialmente das mulheres agricultoras, que são colocadas num contexto de apenas receber o que foi pensado para si, para esse contexto da sua produção, sem a opção e sem a oportunidade de se colocarem nesse contexto de construção de políticas públicas. Então, é um território que tem seus atores e atrizes invisibilizadas historicamente e ainda hoje dessa maneira. Então, as políticas públicas que trazem alguma oportunidade de protagonismo para esses agricultores, em especial, que eu coloco como os atores e as atrizes mais importantes nesse território rural do semiárido, elas ainda são incipientes, elas ainda são tímidas, elas ainda não são suficientes. A gente precisa avançar muito na construção de políticas públicas que busquem ouvir e trazer a ação e a percepção desses atores e atrizes do semiárido para a construção de políticas públicas voltadas para eles mesmos, elas mesmas. Então, nós precisamos, esse é o grande desafio hoje de políticas públicas voltadas para o território rural, no semiárido em especial, que é a construção de um espaço de troca, de compreensão, de discussão crítica do que é de fato necessário para esses atores e atrizes do semiárido. Como é que a gente traz como desenho e implementação de políticas públicas, tanto protagonizadas pelo Estado como por outros possíveis atores implementadores de políticas públicas, para o contexto dessas pessoas, para compreender a história, a cultura, a economia, as relações de poder, as instituições e a política que se desenvolve nesses territórios. Então, é a partir desse contexto mais amplo que a gente discute, especialmente, vamos falar um pouco mais a partir da fala de Laís e Alane, a nossa percepção do que deve ser feito em termos de políticas públicas para promover o desenvolvimento sustentável no território rural, e em especial no território rural do semiárido. Então, eu deixo aqui esse contexto mais amplo, essa ideia mais política, digamos assim, da proposta de discussão hoje, para que a gente possa ouvir com mais tranquilidade as descobertas que cada uma dessas pesquisadoras incríveis, essas mulheres que também, como eu, são do sertão, que elas nos trazem como descobertas das suas pesquisas, que trazem e refletem essas questões que eu trouxe para vocês. Então, eu agradeço a oportunidade, fico à disposição para que a gente possa, se for o caso, dialogar mais depois. Inicio aí a minha fala trazendo um pouco dos sentidos acadêmicos, os conceitos sobre a agricultura familiar, visto que muitos e muitas pessoas ainda têm alguns termos que estão presentes na literatura e no nosso dia a dia e que acabam por se confundir no senso comum, como é o caso da agricultura familiar, agricultura orgânica, agroecologia, E aí, como a minha fala ela é especialmente sobre as políticas públicas de agricultura familiar, especialmente quando eu estava fazendo o doutorado, eu percebia, em alguns momentos de apresentação nas disciplinas, que alguns colegas e até os professores tinham dúvida do que era agricultura familiar, se era a mesma coisa de que plantar e usando sementes crioulas ou sem usar agrotóxicos, ou nessa relação mais harmoniosa com a natureza. A agricultura familiar, ela costumeiramente utiliza de práticas aglutinadoras com a natureza e com redução no uso de agrotóxicos. Mas isso não é uma verdade absoluta. A agricultura familiar é um tipo de agricultura em que a família é a base da mão de obra e que aí, além da preocupação com a produção, a gente também tem uma preocupação com a manutenção daquela categoria social, daquela família, Então, a sucessão familiar ela é presente
na fala dessas pessoas, na preocupação diária delas, né? Então, muitos agricultores e agricultoras já, né, adultos maiores, então passam da meia-idade, 50, 60, 70 anos, e não veem, por exemplo, nenhum dos seus filhos ou filhas que tenham interesse em continuar aquela luta que ele já tem desde, né, algumas outras gerações, que já aprenderam com os pais, que aprenderam com os avós, e parte disso é por esse esquecimento ou essa visibilidade reduzida que o agricultor e a agricultura familiar, né, e a mulher agricultora familiar também tem, né, dada a invisibilidade que a gente vive né, nesse presente momento dos contextos rurais, que na verdade já é histórico, né, e ainda pouca iniciativa pública para fortalecer esses territórios, né? Então, a gente viveu, por exemplo, no último governo, uma redução nas políticas públicas de agricultura familiar, uma redução de quase 90% dos recursos investidos nessas políticas públicas, né? Então, quando a gente passa por situações como essa, a gente não só tem uma redução na segurança alimentar do nosso país, do nosso povo, de um modo geral, mas a própria insegurança alimentar desses sujeitos, que foi muito do que eu percebi nos últimos anos, né, em que eu estive fazendo a pesquisa do doutorado, né? Então, foi possível, tem 10 anos mais ou menos que eu trabalho com esse tema, diretamente às políticas públicas de agricultura familiar, mas o meu encantamento com os contextos rurais vem muito antes disso, né? Sou neta de agricultores familiares, minha mãe, ela sempre foi muito apaixonada pelo campo, sempre nos levou muito, né, para conhecer onde ela tinha nascido. Já nasci na cidade porque a gente, né, nossa história na região do Cariri, ela é marcada pelas ruralidades, né? Então, a gente ainda que more na zona urbana, né, o nosso retrato, né, as nossas origens rurais, elas são muito presentes no nosso cotidiano. Então, a agricultura familiar, o que classifica ela dessa maneira, né, tem a classificação de uma produção agrícola familiar, do que é considerado, né, uma terra de agricultura familiar, mas mais do que isso, né, aquela família, ela se dedica à agricultura, né? Então, é pela relação familiar e pela preocupação com outras questões, além do lucro, que ela se diferencia de outros tipos de agricultura, né? Eu trago aqui um desenho que a gente elaborou essa figura na época, né, do doutorado, está disponível lá na minha tese, junto com a discussão. Vou trazer aqui alguns elementos na minha fala, né? Então, quando a gente vê, por exemplo, o agronegócio, né? A professora Sueli disse algo que é essencial para a gente entender a relevância da agricultura familiar no nosso país. 70% do que chega à nossa mesa, algo que efetivamente a gente consome, vem da agricultura familiar. Boa parte dos locais que se dedicam a isso, os estabelecimentos rurais, são de agricultura familiar. No entanto, menos de 24% das terras dedicadas à agricultura são para esse tipo de agricultura. E ainda as políticas públicas que nós estamos aqui, né, apresentando, visibilizando, defendendo e conhecendo a partir da ótica dos seus beneficiários também, ela, em comparação, né, aos recursos investidos no agronegócio, né, eu, inclusive, utilizo essa analogia no meu trabalho, né, uma briga de Davi com Golias, né? Então, a gente está falando de 10%, ou muito menos do que isso, investido em agricultura familiar, quando a gente pensa no impacto que isso traz para a segurança alimentar, né, da população de modo geral, e também para essas famílias, né, de circulação monetária, né, de preservação da natureza, a danada da fixação do homem do campo, né, das famílias no campo. A professora Sueli foi minha professora, excelente professora, né, e ela tem algo que a senhora disse, minha professora, que eu nunca esqueço, que é a história da fixação das pessoas no campo só se for com prego e martelo, né, porque se a gente não oferece condições, não oferece políticas públicas, né, agora eu tenho estudado educação em contextos rurais, né,
e estamos vivendo um fechamento de escolas rurais. Se eu fecho as escolas, eu retiro as políticas públicas de agricultura familiar, eu tenho dificuldades para acessar serviços, porque os serviços públicos são ausentes nesse território, né? Elas precisam se deslocar até o centro da cidade, longas distâncias para poder acessar o mínimo serviço público, uma farmácia popular, um posto de saúde, né? Uma escola de qualidade, pagar uma conta e uma agência bancária. Então, a gente expulsa as pessoas dos contextos rurais, ao invés de buscar que elas estejam lá, né? E a gente não tenha os vazios demográficos e também, muitas vezes, sem esse cuidado, especialmente nas regiões semiáridas, a gente vai criando, né, condições para a desertificação. Então, ao contrário do agronegócio, em que tem uma separação entre gestão e trabalho, tem uma organização centralizada, tem uma ênfase na especialização, as políticas agrícolas são padronizadas, né? Então, a gente tem aí os commodities e vamos trabalhar só soja, só milho, né? E aí voltada para a exportação para o mercado externo, o uso massivo das tecnologias para a eliminação, né, das pragas, né? Hoje em dia, inclusive, a gente tem assim o desemprego rural de algumas pessoas que trabalhavam no agronegócio, até para isso, né? Já não está mais servindo, que é o uso da mecanização para fazer colheita. Esses dias eu vi uma máquina que fazia colheita de alface em três carreiras, né, que a gente diz. Então, assim, conseguia fazer uma coleta de 100 alfaces em questões de minutos, enquanto uma pessoa demoraria mais tempo para fazer isso. Mas a que custo a gente tem isso? A que custo, né? E pensando, inclusive, no desenvolvimento humano, no desenvolvimento sustentável, de um modo geral, né? Suas questões ambientais, sociais, institucionais, como a professora Sueli também pontuou. Então, a gente tem essas tecnologias para a redução da mão de obra e uma pesada dependência em insumos, né? Então, assim, a gente compra a semente geneticamente modificada, aquela semente ela é estéril. Você vai plantar o feijão, mas o feijão que você guardou para outro ano, né? Isso acontece muito com os agricultores, porque havia esse hábito, quando a gente trabalha com as sementes crioulas, né? Eles guardam parte daquela produção para no ano seguinte eles plantarem, né? Mas como é que a gente consegue fazer isso? Quando a própria empresa, que é a mesma que vende a semente geneticamente modificada, ela vende também o veneno, ela vende, né, fertilizantes. Então, ela faz com que a semente ela seja completamente infértil, ela fica inerte. Então, mesmo que plantada, ela não germina. Isso gera a dependência que no próximo ano a pessoa tem que comprar novamente a semente. Então, ela não cria essa independência, que a gente tem casa de sementes aqui que são centenárias, né? De sementes crioulas, né? Tem um agricultor, seu Juvenal, que tem casa de sementes Senhor dos Exércitos, né? Que ele diz semente crioula, que a gente poderia só chamar de semente, né? Porque essa outra não é semente. Então, a agricultura familiar, por outro lado, a gente tem o trabalho e a gestão do negócio intimamente relacionadas, né? A direção do processo produtivo também é assegurada diretamente pelos proprietários, tem uma ênfase na diversificação, né? Então, a multifuncionalidade e a pluriatividade da agricultura familiar, que a gente, né, entende também que são aspectos positivos, e essas pessoas, elas plantam para subsistência e também para vender. Então, é interessante para elas que haja uma diversidade, né? Vou mostrar aqui umas fotos que tem uma horta, por exemplo, ele vai plantar cebolinha, ele vai plantar coentro, ele vai plantar couve, ele vai plantar alface, tomate, porque enquanto mais diverso for, melhor vai ser para a família dele, que vai poder utilizar dessa produção, melhor também para vender, porque ele vai ter, né, uma diversidade de produtos. A ênfase na durabilidade dos recursos naturais, muitas vezes precisa do trabalho assalariado, mas é de modo complementar, né, uma vez que se trata, em geral, de pequenas propriedades. Essas decisões, elas também são tomadas a partir, né, da imprevisibilidade do processo produtivo. Então, a gente tem, por exemplo, o seguro-safra como uma política pública extremamente relevante se a gente tiver um período de seca, né, e não tiver êxito naquela plantação, ele pelo menos não vai perder tudo, porque tem o seguro-safra.
as tomadas de decisão, né, elas são feitas, então, por essa família e alguém que exerce esse papel, né, de coordenar os trabalhos, e a ênfase é nos insumos internos. Então, como a professora Sueli pontuou, 70% dos alimentos que chegam à mesa da população, né, isso são dados do Ministério do Desenvolvimento Agrário, são dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, né, são provenientes da agricultura familiar. E 84,4% dos estabelecimentos rurais no Brasil, né, são da agricultura familiar. Aí eu vou entrar um pouquinho mais falando do Ceará, não só porque eu sou daqui, amo esse lugar, né? Mas o Ceará também ele tem um protagonismo na implementação das políticas públicas, né, de agricultura familiar e da agricultura familiar de um modo geral. Então, no Ceará, esse tipo de agricultura tem 89,6% dos estabelecimentos do Estado, e se a gente pensar, né, a produção também de alguns alimentos que são comuns, né, para a cultura alimentar do nosso Estado, são provenientes também desse tipo de agricultura. A gente está falando aí de 70% do feijão que é consumido no Estado, 20% do arroz, né? Tem abacaxi, melão, melancia, banana, maracujá, caju. Então, a fruticultura também tem demonstrado produtividade e alta rentabilidade, né? A gente, no Cariri, também, né, Juazeiro do Norte foi um dos municípios que mais recebeu recursos para a agricultura familiar. Barbalha, né, tem recebido, inclusive, premiações pela organização, né, e uso, né, inteiro dos recursos, bom uso dos recursos. A gente tem nessas políticas públicas, né, o quanto de recursos investidos se traduz em prato de comida, né, porque esses alimentos, como é o caso do PAA, eles são adquiridos pelo poder público e são destinados a entidades socioassistenciais. Então, essas entidades, elas produzem, né, são cozinhas comunitárias, são casas de apoio, por exemplo, tem uma casa de apoio a crianças com câncer aqui. Então, esses locais vão receber alimentos, né, no caso do Programa Nacional de Alimentos, que é o que a Alane mais especificamente tem trabalhado. Esses alimentos são destinados a escolas e são, então, transformados, né, em alimentações completas, né? Então, vai fazer aquela sopa, eu vou usar alimentos da agricultura familiar para produzir aquela sopa. Então, mais do que, né, a gente pensar que esse recurso, importantíssimo, que esse recurso público, que já serviria para comprar esses alimentos, ele vai ser destinado para aquela família que trabalha com a agricultura familiar e que tem, né, buscado produzir ao longo do tempo esses alimentos, né? E, por outro lado, a gente oferece uma alimentação de qualidade para essas pessoas, seja na escola, né, seja nessas entidades socioassistenciais, nos hospitais, cozinhas comunitárias, restaurantes comunitários. Então, a relevância desse tipo de política pública para a segurança alimentar do nosso país, ela é ímpar, né? E aí nós não podemos estar à mercê de políticas, né, governamentais, gestões governamentais, que não entendem, ou pior ainda, entendem e por isso mesmo, né, buscam reduzir o potencial transformador desse tipo de política pública, né? Então, a gente passa de 2014 para 2022 de uma redução de 90% dos recursos investidos para essas políticas públicas. E é possível ver no dia a dia, né, no cotidiano dessas famílias, a diferença que isso fez. E também das entidades, né? Imagina uma entidade que recebia em torno de R$10 mil de alimentos provenientes da agricultura familiar mensalmente, e eles pararam de receber. Um lugar como a Casa de Apoio São Bento, em Barbalha, que recebe pessoas, né, não só do Ceará, mas de toda, né, essa parte do Pernambuco, Piauí, Paraíba, que está próxima aqui à região do Cariri, ou até mais distante, e que vem fazer tratamento
de câncer, né, nesse território. Então, as pessoas chegam aqui e não tinham, né, mais como contar com esse tipo de recurso, e muito menos a entidade condições de adquirir, com a mesma qualidade e o mesmo volume, esse tipo de alimento, né? Então, aqui na região do Cariri, as principais culturas da agricultura familiar são feijão, milho, jerimum e mandioca, né? Tem também frutas e frutos locais, como pitomba, acerola, cajá, piqui, né? Então, a lista é imensa, dá água na boca só de pensar. Ainda tem a cana-de-açúcar, que historicamente, né, é relevante para a cultura alimentar e também a produção, né? Então, a gente tem os engenhos que até hoje estão lá, né, aproveitando para dar um alô a seu novo, como a gente diz no rádio. Então, assim, tem essas famílias que, por exemplo, ainda preservam, né, a tradição dos engenhos de açúcar, que produzem mel, que produzem a rapadura, a cana-de-açúcar, né, o caldo de cana, que ainda também é bastante comercializado. E aí, eu digo que a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, que eu mais tenho orgulho, é a minha tese, né? Mas a parte mais linda não fui eu que escrevi, foram eles que escreveram, né? Eles que disseram, nós só transcrevemos. Então, eu trago aqui, para encerrar minhas falas, encerrar minha fala, alguns dos trechos das entrevistas em que fica nítido que a agricultura familiar não é só um meio de subsistência, mas ela é carregada também de sentidos, né? Os repertórios aí ligados ao valor simbólico da agricultura para essas pessoas, né? Dona Francisca, todos os nomes são anonimizados, né? Então, não são os nomes dessas pessoas. E aí, Dona Francisca disse que a agricultura para ela é tudo na vida dela, né? Dona Margarida disse que lá, que estando na roça, né, que se ela pudesse, ela ficava o dia todo lá, que é onde ela traz um alimento de boa qualidade, sem agrotóxico. Seu Raimundo disse que a partir, né, desses alimentos dá para ter qualidade de vida, que ele capricha nos alimentos que está produzindo, porque está ciente da saúde, da autoestima, para consumir e também, né, para revender. A gente percebeu algumas permanências e rupturas no modo de fazer a agricultura. Então, a gente tem, né, aqui na região, que é semiárido, um período concentrado de chuvas, e agora, esse período que a gente está, né, especialmente setembro, outubro e novembro, em dezembro, que são os meses do BRO, são meses em que a gente tem uma redução das chuvas, né, e problemas até mesmo para água de beber, para realizar as atividades domésticas, né? Então, ainda em 2021, 2022, quando eu estava realizando a minha pesquisa, tinha comunidades que estavam sendo abastecidas por carro-pipa, passando dificuldade de 3 dias sem ter água, 4 dias sem ter água, até que eram reabastecidas pelos carros-pipas, né? Lutaram, conseguiram algumas cisternas, mas não são suficientes para o abastecimento, e isso também se dá pela especulação imobiliária, pela construção de grandes casas nas áreas de encosta, né? A gente tem o Distrito do Caldas e o Distrito Arajara, né, que pelas suas belezas naturais são muito procuradas e que têm vivido, né, ao longo dos anos, assim, sofrido mesmo com a construção, né, de grandes propriedades que vão lá e cavam um poço, e aquela água, né, esses dias conversando com um dos agricultores, ele me dizia, antes a gente achava que a vida era atrasada porque tinha uma levada que passava água aqui, e a gente não tinha água em casa. E agora a gente não tem água, a gente tem uma torneira. Porque a torneira não vai trazer água para a gente, porque a nossa água foi toda roubada, porque a gente tem parques aquáticos, como o Arajara Parque, né, o Caldas, que concentram também a água, estão, né, trazendo essa água que eles tinham direito ali, que estavam presentes no imaginário e na vida, né? Tinha a levada que passava ali, eu não precisava pagar por aquela água, né? Eu ia até lá e eu tinha aquela água cristalina, água mineral, né? Que é uma das riquezas aqui da nossa Floresta Nacional do Araripe, da nossa Chapada do Araripe. Então, a gente tem agricultores
e agricultoras que estão, né, produzindo várias coisas de produção agrícola, mas que também tem que vender joias, tem que vender cosmético, tem que fazer sabão, sequilho, vender galinha, porque tem um tempo em que a chuva ela é mais rara, né? Ela pouco vai incidir, e a gente tem que buscar outros modos, né? As estratégias que eles vão lançar a mão para sobreviver nesse período de seca. Então, a gente tem, né, uma multifuncionalidade e uma pluriatividade que a gente pode achar que é muito bonito, como eu falei, tem tudo aqui nessa horta, é um quintal produtivo que tem diversas hortaliças, que tem frutas e frutos da região, mas isso também é uma estratégia de sobrevivência, né? Então, assim, esses dias eu ouvi também uma coisa muito emocionante, né? Que é assim, a gente compra tudo e depois a gente tem que vender tudo que tem para o período que não tem produção para vender, que não tem o que levar para a feira para vender, né? E aí a gente tem as políticas públicas de agricultura familiar, como, né, tem falas lá na minha dissertação ainda, que dizem que isso é uma bênção, é a poupança, é o dinheiro que eles têm para fazer uma reforma em casa, é o dinheiro que eles têm para ajeitar uma moto, para fazer uma melhoria na sua produção, né? Então, assim, esses R$4.500, R$5.500 anuais, muitas vezes são a renda mais importante, se configuram como a mais importante renda dessa família, né? Então, assim, a relevância dessas políticas públicas de agricultura familiar para os territórios, para esses sujeitos, né, ela é patente, né? E a gente ainda vive condições de posse da terra, né, lugares que ainda vivem conflito de terra, muita gente plantando em terras de outrem, tendo que pagar parte da sua produção ou limpar o terreno, né? Porque o terreno que tem para a sua construção, para a sua produção, é a própria construção da casa, né? Apenas os arredores da sua casa. Então, eles acabam pegando desses grandes proprietários uma parte daquela terra para produzir e acabam também tendo que deixar parte da produção com essas pessoas. A gente tem, enquanto rupturas, né, questões migratórias, tanto a gente tem muita gente que foi, né, para as regiões, especialmente sul e sudeste, quanto a gente está vivendo muitas pessoas que voltaram. Uma das pessoas que participou da pesquisa no doutorado, ela já morou em São Paulo, né, mas ela retornou dizendo que não troca isso aqui por lugar nenhum do mundo, né? E as questões da herança, da sucessão familiar, né, pensar o futuro da agricultura familiar tem sido uma preocupação para elas e para eles, porque, de fato, parte dos filhos, até por essa história, né, é carregada muitas vezes pelo sofrimento, pela pouca visibilidade e rentabilidade da agricultura familiar, tem sido desacreditada, né? Eles não querem isso muitas vezes para o futuro, né? Eu já devo ter passado um monte aí do meu tempo, mas me dei mais 5 minutos. Então, a gente tem, né, a gente vivenciou 3 gerações de políticas públicas para a agricultura familiar, né, uma produção aí da Grisa e Schneider, né, que vão detalhar para a gente essas gerações de políticas públicas. No primeiro momento, a gente tem uma política pública com referencial agrícola e agrária. Então, o Pronaf, por exemplo, ele promove muitas vezes uma visão de empreendedorismo, né, na agricultura familiar, e acaba por responsabilizar aquele sujeito pelo seu sucesso ou seu fracasso, né? E a gente vê também, né, muito presente nos repertórios linguísticos, né, dos sujeitos, nos sentidos que eles atribuem à própria agricultura, muitos termos que são próprios dessas políticas, né? Investir no meu negócio, diversificar a produção, né? Termos que estão também, né, sendo colocados em fluxo pelos técnicos que buscam para fazer, né, o agroamigo, que aqui é implementado pelo Banco do Nordeste do Brasil. Já na segunda geração, que inicia em 1997, a gente tem as políticas públicas como o Garantia Safra e o Bolsa Família, que são, né, focadas num referencial social e assistencial. E aí a gente tem a terceira geração das políticas públicas, que tem como referencial a construção de mercados para a segurança alimentar e a sustentabilidade ambiental.
e que tem, a partir de 2003, né, um fortalecimento. Então, a gente tem, justamente nessa terceira geração, o programa de aquisição de alimentos, né, um pouco do que eu falei aqui, é sobre a modalidade doação simultânea, né, compra direta com doação simultânea, então, que o governo municipal, estadual e federal, né, uma política pública que tem participação financeira dos 3 entes federativos, vão lá investir na compra desses alimentos que são destinados posteriormente a entidades socioassistenciais que já seriam, né, já receberiam esse apoio financeiro. E a gente tem o PENAI, que também tem uma, né, inspirado no PAA, mas destinado à alimentação escolar, que é outro grande parte dos recursos que a gente tem, né, da segurança alimentar e nutricional desse tipo de política pública, é destinada para o PENAI, né, afinal, são muitas escolas, né, e a gente tem, com o PENAI também, a segurança alimentar, a alimentação de qualidade para essas crianças e uma oportunidade, né, dos agricultores familiares terem também a sua produção vendida a partir de um valor considerado justo, né? Esse valor que muitas vezes, quando eles fazem entrega, por exemplo, para um supermercado vender, ou que tem o atravessador que vai levar para outra feira e tal, eles são vendidos por um menor valor. E aí esse atravessador ele receberia parte dessa produção. Quando eles entregam para as políticas públicas, e esse é um dos pontos que eles colocam como mais positivo na política pública, eles vão receber o valor final, né? Lembrando que parte dos agricultores são adultos maiores, eles também trazem muito na sua fala, isso tanto no mestrado quanto no doutorado, foi bem presente que na feira há um desgaste físico dessas pessoas, né? Há muitos gastos envolvidos nesse deslocamento, né? E nessa permanência nos espaços da feira, né? Aqui tem um circuito de feiras também extremamente relevante para eles, mas que se a gente comparar com a oportunidade da política pública, que não vai haver esse desgaste, não há tanta perca da produção, porque ela é destinada diretamente para a entrega, né? Então, eles não têm que passar, muitas vezes, de 5 da manhã até 6 horas da noite, fazendo, né, essa comercialização extremamente desgastante, né? São pessoas que todas aparentam uma idade muito maior do que as que possuem, tem caso até que eu perguntei em outro dia, novamente, por achar que a pessoa poderia ter se confundido, porque a idade civil, né, e a idade que aquele corpo representa pareciam ser conflitantes, né, pelo desgaste que essas pessoas têm no seu dia a dia, né? E aí, nesse contexto, né, no contexto do Cariri, do Ceará, essas políticas públicas elas são vistas, então, como extremamente relevantes para a manutenção desse grupo social, para a segurança alimentar e nutricional da população, né, e para a manutenção das condições mínimas de sobrevivência para esses agricultores, né? Algo que eu não posso, né, deixar de falar é de o dia a dia, né, que a gente acompanha, né, logicamente não todos os dias, mas ao longo desse tempo indo para a feira, produzindo sequilhos, né, indo com eles, então já estou há algum tempo acompanhando essas pessoas e a cada dia admirando, né, a força, a resistência e a luta delas. Você se surpreende com a simplicidade, né, e a alegria com que essas pessoas recebem a gente nos seus espaços de trabalho e que eles relatam tanto a participação nessas políticas públicas quanto, por exemplo, de uma feira, né? Recentemente a gente fez um evento na universidade e aí eles tiveram a oportunidade de ir comercializar, né? E estavam super felizes porque tinha sido muito boa aquela feira, dizendo, por exemplo, que em outras feiras que eles estão, nem sempre eles conseguem comercializar tanto em um curto período de tempo, a gente conseguiu transportar a universidade para levá-los e trazê-los, né? E uma dizendo que achava que ia lucrar ali de 50 a 100 reais, então, que às vezes uma lucratividade, né, pequena, já os deixa extremamente felizes, porque eles muitas vezes saem de casa, passam o dia
nesse desgaste, fazendo essa venda, e não conseguem ali ter, né, uma lucratividade que permita, por exemplo, reinvestir ou comprar uma alimentação complementar que ele não produz, ou, né, vestuário, enfim. Então, a gente vive condições, né, de pobreza muito preocupantes, né, e essas políticas públicas de agricultura familiar, elas são a saída, né, uma das saídas possíveis e, de fato, uma bênção, né, para essas pessoas. Eu imagino que impacto a gente teria ainda maior se ampliarmos, né, não só os recursos, mas o bom uso desses recursos, a fiscalização, o controle social, a participação, né, a redução, ou, né, sendo aqui idealista, né, porque a gente tenha, né, não haja mais corrupção desses valores, né, destinados a essas políticas públicas, certamente isso faria ainda mais diferença na vida dessas pessoas e da nossa população brasileira de um modo geral. A gente fica disponível aí para continuar a conversa em outro momento, né? Se deixa eu falar a tarde todinha, porque isso aqui é minha vida, é muito do que eu tenho feito, né, ao longo desse tempo, e encontrado muitas pessoas boas pelo caminho que também tem me motivado a continuar estudando, né, me dedicando e buscando contribuir um pouquinho, né, um trabalho de formiguinha, mas que se une com outras pessoas e a gente se fortalece, né? Como diz a música deles, quem não pode com a formiga não atiça o formigueiro, né? Então, assim, Sueli, Alane, Giovanni, Antônio, né? Muitos e muitas agricultoras também, agricultores com quem eu tenho conversado, Rafael, minha mãe, né? São todas pessoas que me inspiram para continuar estudando e militando, né, por essas pessoas, por essas políticas públicas e pela visibilidade dos contextos rurais, que são essenciais para a memória, para a história, né, para a subjetividade do povo brasileiro. É isso. Muito obrigada. Eu passo a palavra para a Alane Brito. Oi, gente. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o convite e a oportunidade de estar aqui com vocês hoje, falando sobre esse tema que, para mim, é muito valoroso, principalmente ao lado dessas duas mulheres maravilhosas, né, que estão junto comigo nessa caminhada do mestrado, a professora Sueli, enquanto a minha orientadora, a Laís, enquanto a minha co-orientadora. Então, é uma alegria e um prazer imenso. E eu gostaria de iniciar a minha fala compartilhando um relato pessoal, né, partindo muito do que o Paulo Freire nos ensina sobre a leitura de mundo, né, falando um pouco da minha experiência pessoal para poder adentrar nessas políticas públicas. Eu sou filha de agricultores, né? O meu pai, até o último dia da sua vida, ele foi agricultor. A minha mãe também era agricultora e também desenvolvia muitas outras atividades. Ela era professora, foi merendeira, vendia cosméticos, enfim, esse conceito da pluriatividade que a Laís falou, né? E toda a minha família, assim, de um modo geral, né? Meus primos, meus avós, meus tios. E eu venho de uma cidade chamada Jardim, né, que está localizada no interior da região do Cariri, e que Jardim pega um pouco, assim, né, do sertão pernambucano. Então, eu nasci nesse contexto rural, né, nesse contexto de sertão, nasci e cresci, passei boa parte, né, da minha vida. Então, eu meio que senti, assim, na prática, né, não como os meus pais, nem como os meus avós, o impacto dessas políticas públicas, ou melhor dizendo, né, as consequências da ausência dessas políticas públicas nesses territórios. Então, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto estudante, né, eu acredito muito assim que as políticas públicas são ferramentas potentes, né, para transformar essas realidades sociais, mas como a professora Sueli falou, né, não é a única ferramenta, mas é uma ferramenta muito importante, né,
para reparar as desigualdades sociais, para solucionar os problemas públicos, enfim, né, para promover esse bem-estar social. E pegando assim um pouco, né, do que a professora Sueli falou sobre essa questão das políticas públicas, né, é importante a gente observar não só a importância delas, né, mas todo o contexto e os atores que estão por trás disso. Então, pegando um pouco dessa ideia e trazendo assim para a realidade, né, o Brasil ele já foi referência internacional na questão da superação da fome, né? Em 2003 a 2014, onde 2014 foi o ano que o Brasil saiu do mapa da fome da ONU, né? Nesse período, foi muito consequência de um conjunto de políticas estruturantes, né, que estavam desempenhadas com esse objetivo de erradicar a pobreza, a fome, né, no nosso território brasileiro. Então, as políticas públicas, elas são uma ferramenta muito importante, mas que é muito importante observar também os atores, né, que estão por trás desse processo. Porque, ao passo que isso acontece, né, a gente vê nos últimos anos um processo de desmobilização, de desmonte dessas mesmas políticas públicas, né, principalmente a partir de 2017, que a gente viu emergir aí diversas crises sociais, econômicas, políticas, ambientais, né, que ainda estão presentes no nosso contexto. A própria pandemia da Covid-19, né, que foi um fenômeno que impactou a sociedade mundial, de certa forma, né, e acabou revelando muitas vulnerabilidades do nosso território, a própria questão da fome, né, do aprofundamento, do agravamento desse problema, que atingiu uma máxima, né, no ano de 2022 de 33,1 milhões de pessoas em situação de fome, né. Nesse ano, por exemplo, no começo do ano, a gente viu o caso dos índios Yanomamis, né, com casos gravíssimos de desnutrição extrema. Então, assim, são problemáticas sociais que elas vêm através, né, e vêm em consequência também de um modelo político, um modelo de governo, né, de Estado que não está tão comprometido com essas causas sociais, com essas demandas da sociedade. E, assim, pegando o gancho agora, né, dessa questão da fome, que é um tema transversal na minha pesquisa, né, eu estou desenvolvendo a minha pesquisa de mestrado sobre o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, onde o meu foco principal é a perspectiva da agricultura familiar, buscando, assim, entender, compreender como é que acontece essa política pública, né, como é que esses atores, eles acessam essa política pública, qual a opinião deles sobre isso, como é que ela impacta as suas vidas e como é que ela impacta na agricultura familiar como um todo. Então, explicando um pouquinho, né, do PNAE, acredito que todo mundo já deve ter ouvido falar sobre, quem já estudou em escola pública ou tem algum filho que estuda em escola pública, né, usufrui dessa política. Então, sobretudo, o PNAE é uma política pública que promove uma alimentação saudável, né, busca essa promoção da alimentação saudável. E o principal objetivo do PNAE é promover esse desenvolvimento biopsicossocial dos alunos, melhorar o rendimento escolar, promover hábitos alimentares mais saudáveis, e tudo isso através de educação, de ações educativas e também da oferta de refeições que atendam, né, às suas necessidades nutricionais no período em que estão na escola. E um fato, assim, que eu acho bem, uma curiosidade sobre o PNAE é que é a política pública mais antiga do governo brasileiro no que se refere a essa temática da segurança alimentar. É uma política que já tem aí seus 68 anos de existência. Então, ao longo desse processo, né, aconteceram muitas modificações, muitas alterações, e muito seguindo algumas diretrizes, né, que a diretriz do direito à alimentação saudável e adequada, o atendimento da rede, o atendimento universal, né, de toda a rede pública da educação básica, favorecer espaços de participação social, de controle social através dos conselhos de alimentação escolar, e também
incentivar, né, promover o desenvolvimento sustentável através da compra de alimentos que vêm advindos, né, preferencialmente da agricultura familiar. Então, nessa perspectiva de oferecer uma alimentação mais saudável nos cardápios escolares, em 2009 foi estabelecida uma lei, né, que garante que no mínimo 30% dos recursos do PENAE devam ser investidos na compra de produtos da agricultura familiar. E como é que isso acontece na prática, né? Só explicando assim um pouco para vocês visualizarem melhor. Toda a Secretaria de Educação, né, toda a escola, ou seja, a entidade executiva, né, da política pública, ela deve ter um nutricionista, um profissional nutricionista. Esse profissional, ele deve elaborar um cardápio, né, onde esse cardápio vai abarcar tanto as necessidades nutricionais dos alunos, quanto também os produtos que são produzidos ali na região pela agricultura familiar e a cultura alimentar da região. E aí, depois desse processo, eles fazem um processo de levantamento de valores, né, de orçamentos, onde eles fazem essa busca principalmente nos supermercados, nos mercados livres, nas feiras, para ter esse preço como referência, né? E aí eles abrem uma chamada pública, onde essa chamada pública é divulgada em vários meios, né, de divulgação, rede social, TV, rádio, enfim, para que essa notícia, né, chegue até os agricultores familiares. Os agricultores familiares que estão interessados em participar, né, desse programa, eles devem se cadastrar e também elaborar um projeto de venda. E o que seria esse projeto de venda, né? É um documento bem simples, né? Mas que tenham as informações sobre os produtos que eles vão entregar e também, não tão simples assim, né? E também constando algumas normas mais, assim, sanitárias, digamos assim, de como é que esses produtos devam ser entregues. É por isso que esse projeto de venda, ele deve ser ajudado, né, pelos profissionais ali do município. No caso de Barbalha, que é o município que é o locus da minha pesquisa, a Secretaria de Educação, por exemplo, faz esse processo junto com os agricultores, elaboram esse documento. E aí, às vezes, acontece um processo de seleção desses projetos de venda. Porém, o município de Barbalha, né, por exemplo, ele decidiu receber todos os agricultores ali cadastrados. Então, depois disso, né, eles assinam um contrato com um valor, com todas as normas técnicas, lá os termos técnicos, e também um valor que eles podem entregar, né, produzir durante o ano. O valor atual, né, desse contrato é R$40 mil, né, por agricultor, ou seja, por DAP familiar. DAP é a Declaração de Aptidão ao PRONAF, que é o documento que comprova que aquele produtor é agricultor familiar. Então, cada agricultor, né, por DAP, pode entregar até R$40 mil. Porém, na prática, isso não acontece muito bem, sabe? Eu tenho percebido na minha pesquisa que esse valor ele não é atingido, né? Dificilmente é atingido. E isso a gente pode observar por diversas questões, assim, né? Mas principalmente pela falta de condições que esses agricultores têm para se produzir esse montante, porque falta muito acompanhamento, falta assistência técnica, falta área produtiva, como Laís falou, a maioria dos agricultores, eles não têm terra própria, eles precisam pegar uma terra, alugar, né, pagar o aluguel de uma terra para produzir, enfim, N questões que fazem com que esse valor não possa ser atingido, né? Mas depois desse processo do contrato, né, é feita a entrega dos alimentos e destinado às escolas do município, né? Mas então, como é que isso vai impactar a vida dos agricultores? Como é que essa política pública ela consegue
impactar a agricultura familiar como um todo. Então, sobre isso, eu trouxe 4 pontos assim que eu acho muito relevantes. Apesar de eu não estar trazendo assim dados, né, muito concretos sobre a minha pesquisa, porque ela ainda está em andamento. Eu já realizei o processo de entrevistas, né, mas ainda não fiz a etapa da análise dos dados. Então, por esse motivo, eu não estou trazendo assim dados, resultados tão concretos assim da pesquisa, mas vou pontuando alguns relatos e observações que eu tenho feito a partir dessa andança, né, dessas conversas com esses produtores. Então, o primeiro ponto assim que eu enxergo é o próprio fortalecimento da agricultura familiar, que a gente sabe, já foi dito também, né, que a agricultura familiar, historicamente, ela foi excluída, ainda passa por esse processo de exclusão do setor econômico, do mercado, né, principalmente, por ser considerada uma atividade de pequeno porte, uma atividade de subsistência, apesar de muitos estudos, né, já comprovarem o contrário. Como o Laís trouxe os dados, né, do IBGE, que 84% dos estabelecimentos agrícolas são da agricultura familiar. Então, é quase 100%, né? Apesar de a área produtiva destinada à agricultura familiar ser muito menor mesmo, em relação ao agronegócio. E também a agricultura familiar ela é responsável, né, por 70% dos alimentos que a gente come diariamente nas nossas refeições. Então, assim, não é uma atividade de subsistência, muito menos de pequeno porte. É um setor, né, que movimenta a economia do Brasil e movimenta também de importância, né, para outros segmentos da sociedade também, não só o fator econômico em si, né. Um outro ponto, assim, que eu acho relevante, né, é a questão da segurança alimentar e nutricional. Para quem não sabe, a segurança alimentar e nutricional é um direito, né, que todos nós temos de ter um acesso permanente a uma alimentação adequada em quantidade e qualidade suficientes para suprir as nossas necessidades nutricionais, sem que isso comprometa as nossas outras necessidades que também são essenciais, né, como saúde, educação, cultura, lazer, enfim. E a agricultura familiar, ela se apresenta nesse sentido como algo fundamental para se alcançar essa segurança alimentar, né? Tanto nos próprios contextos rurais, porque nesse período, né, período da pandemia, principalmente, né, e nos últimos anos, a gente vê que os contextos rurais, eles têm sofrido também com a problemática da fome, têm sofrido muito, né? Então, o incentivo à agricultura familiar é uma forma de superar a fome nesses territórios, porque aumentando a produção, incentivando a produção, diversificando, eles vão poder tanto se alimentar desses produtos, quanto também vender para poder suprir outras necessidades, né? E nos contextos rurais, nos contextos urbanos, da mesma forma, né? Quanto mais o incentivo à agricultura familiar, mais se tem a oferta de alimentos mais saudáveis. Claro que é importante, né, fazer esse adendo de que a segurança alimentar e nutricional não se trata de produção, né? O problema não é a falta de produção de alimentos, e sim uma má distribuição desses alimentos, a questão da desigualdade social. Então, a agricultura familiar por si só não resolve a segurança alimentar e nutricional. É preciso também observar outros aspectos, né, em relação a isso. Terceiro ponto, que eu considero bastante importante também, é a questão da superação das desigualdades em si e a autonomia, né, desses agricultores, que quando a política pública ela passa de assistencialista para uma política estruturante, ela retira esse sujeito, né, essa pessoa que usufrui da política pública, da posição de mero recebedor. Então, esse movimento gera autonomia, gera protagonismo.
né? E que isso é muito importante para avançar nas desigualdades sociais do contexto rural que, historicamente, foi vulnerabilizado em comparação com o contexto urbano, né? E, inclusive, né, em vários relatos assim dos agricultores, acho que a grande maioria, para não dizer todos, assim, falaram que a alteração, né, a garantia da renda, na verdade, é um ponto que proporciona autonomia, porque muitos deles, se não fossem, né, essas políticas públicas, o PNAE, o PAA, eles né, somente teriam os espaços das feiras para vender, e nas casas bater porta em porta para vender também seus produtos. Então, esses caminhos, né, não são assertivos, não são assertivos. Você não tem certeza da quantidade que você vai vender naquele dia e se você vai vender. Então, a política pública, através desse compromisso, né, eles conseguem estabelecer assim uma certa garantia, né, pelo menos ali para que eles consigam pensar, esse mês eu vou ter esse dinheiro e eu vou poder fazer isso, vou ficar mais tranquilo, né? E isso gera autonomia, isso gera protagonismo, né? E um outro exemplo dentro desse ponto da desigualdade são as mulheres rurais, né? Que também foram muito deixadas de lado pelo movimento feminista, né? Que o movimento feminista acabava se concentrando bastante no contexto urbano, né? Então, foi muito a partir de lutas, de movimentos sociais, né? Das políticas públicas também, porque as políticas públicas são tanto um resultado dessa luta, quanto também uma reafirmação, né, dessa luta. E que luta é essa, né? Da mulher do campo ser reconhecida enquanto agricultora familiar e não só ajudante do marido, né? Que ela é uma chefe de família que pode assinar os documentos e pode solicitar assistência técnica, solicitar um crédito para poder melhorar a sua produção. E que a mulher rural também tem um papel extremamente importante na agroecologia, na soberania alimentar, na segurança alimentar e nutricional de sua família, né? Na diversidade de produção, no próprio armazenamento das sementes crioulas, enfim, são questões como essas que as políticas públicas elas podem ajudar fortemente a superar essas desigualdades sociais, né? E um outro ponto também que eu observo dentro desse contexto, assim, é o desenvolvimento sustentável, né? Que a agricultura familiar, através de sua boa relação, né? De sua relação saudável e sustentável com a natureza, com o meio ambiente, ela é um aliado fundamental nessa caminhada do desenvolvimento sustentável. E é importante assim, mencionar isso, né, de uma relação saudável, porque apesar de ser a maioria, né, esse tipo de relação, ainda tem alguns empreendimentos familiares que reproduzem as práticas de produção homogêneas, né, hegemônicas de produção, né, como o uso de agrotóxicos, as queimadas, o uso exacerbado do solo. Então, técnicas que não condizem com a noção da sustentabilidade em si, né? E que tem empreendimentos que reproduzem isso ainda, infelizmente, mas que a maioria não reproduz. Então, é importante também fazer essas reflexões nesse percurso. Inclusive, o objetivo, a Agenda 2030, né, da ONU, que traz os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, o segundo objetivo é a erradicação da pobreza e a promoção de uma agricultura sustentável. Então, esse objetivo, ele traz essa relação profunda que existe entre esses dois conceitos, né, afirmando que não pode existir uma superação da pobreza, uma erradicação da fome sem a agricultura sustentável. Só um ponto assim que eu queria ressaltar também dentro da minha pesquisa, né?
é que a minha pesquisa ela tem como fundamento a sustentabilidade, né? No nosso programa, a gente utiliza uma abordagem avaliativa para poder avaliar uma certa política pública. E eu estou avaliando essa política através da avaliação com base na sustentabilidade, que é uma abordagem que ela foi concebida pela professora Sueli e aprofundada depois, né, junto com a professora Verônica. Então, a minha pesquisa, né, perpassa as dimensões da sustentabilidade. E como ela bem falou no começo, é muito importante e acho que é indissociável a relação entre agricultura e desenvolvimento sustentável. E assim, né, já nos finalmente da minha fala, eu gostaria assim de reafirmar, né, a importância do fortalecimento da agricultura familiar para a solução de vários problemas da nossa sociedade brasileira e do mundo, e que isso também é bem possível, né, através das políticas públicas comprometidas com essa questão, mas que também é necessário que a gente possa fazer outras discussões, observar outros pontos nesse processo, né, como, por exemplo, a gente precisa avançar muito na discussão sobre reforma agrária no nosso país, que é extremamente importante para se dar, inclusive uma pergunta que alguém fez no chat, né, como é que faz para a agricultura poder ter a oportunidade de produzir em grande escala? Um dos caminhos é a reforma agrária. Então, a gente precisa também avançar nesse sentido, né? Precisamos também dar possibilidade desses agricultores para produzirem, né? Produzirem mais e de forma mais saudável, tanto através da concessão de crédito, quanto de uma assistência técnica responsável. E eu utilizo esse termo assim, responsável, porque é muito comum, né? Muito mais comum do que a gente pensa, uma assistência técnica que acaba reproduzindo esses modos de produção hegemônicos, né, que incentivam e estimulam o agricultor a utilizar veneno, a utilizar agrotóxico, né? Inclusive, tem até uma reflexão muito importante a fazer, né? Porque existem políticas públicas que reafirmam isso, né? Tem uma política pública de distribuição de sementes que distribui sementes transgênicas para os agricultores. Então, são questões que a gente precisa refletir também nesse processo, né? Refletir sobre comércio, sobre consumo justo, que tipo de consumo a gente está tendo, né? Que tipo de consumo chega até nós, através desse sistema, né, capitalista, enfim, que nos é colocado. Precisamos também falar muito sobre a agroecologia, avançar na sustentabilidade, no desenvolvimento sustentável, que cada vez se torna mais urgente, né? Cada vez se torna mais necessário. Então, eu finalizo minha fala por aqui, né? E agradeço mais uma vez a oportunidade e estou à disposição para conversarmos mais. Que satisfação poder ouvi-las, né? Primeiramente, destacar a interdisciplinaridade que a gente vê, a gente está aqui diante de uma economista, diante de uma psicóloga social e diante de uma administradora pública. Muitas são as questões envoltas. E aí, né, fazendo aqui um gancho de todas as falas, quando a professora Sueli Chacon, ela traz lá no início a visão do desenvolvimento sustentável, do viés da sustentabilidade para além do ambiental e econômico, né, que é importante frisar os outros, o institucional, político, enfim, o cultural, são muitas as nuances em torno. E aí a gente vê como essa sustentabilidade ela é vista, como essa sustentabilidade ela está no dia a dia, no cotidiano desses residentes, desses indivíduos de contextos rurais. E aí é muito importante essas pontuações que a Alane traz, que a Laís traz, dessas políticas públicas. Quando a Alane ela cita agora o Brasil, que já foi considerado exemplo no combate à fome, e a gente vê que os relatórios da ONU apontam que no Brasil mais de 70 milhões de pessoas, né, estão aí à mercê, estão
inseridos no contexto da fome, e quando a gente analisa o mundo, são mais de 700 milhões. Então, há essa dicotomia presente, precisa-se de superação. Quando a Laís traz em suas falas também a apresentação de resultados de sua pesquisa, e ela traz principalmente, né, algo que eu gosto de destacar, as falas desses agricultores, essa pesquisa sendo construída, entendendo a realidade deles e sendo contada por eles. Então, é muito enriquecedor esse momento. Poder ouvi-las é satisfatório. Por mim, passaria aqui mais tempo. Informamos que quem tiver alguma pergunta pode ficar à vontade, mas já agradecemos aqui pela participação da professora Sueli Salgueiro Chacon, a participação da Alane Brito e a participação da Laís Leide. É com grande satisfação que realizamos esse webinar intitulado Políticas Públicas em Contextos Rurais, a Agricultura como Caminho para a Superação da Fome. Então, agradecemos a todos que estiveram conosco nesse momento, estiveram conosco até o final do webinar, e agradecemos principalmente às convidadas pelas grandes partilhas e contribuições feitas hoje. Deixo aqui registrado o nosso muito obrigado.